Boa noite a todos, a todas. Estamos no 17º domingo do Tempo Comum e o Evangelho desse domingo é extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 44 a 52. Vamos ler, então, essa página belíssima do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, na semana passada, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vimos como Jesus, com 3 parábolas, advertiu a comunidade contra os 3 riscos, as 3 tentações. Então, com a parábola do joio, advertiu a comunidade da tentação de ser uma comunidade de eleitos. Com a parábola da mostarda, do grão de mostarda, advertiu da tentação de grandeza. E, por fim, com a parábola do fermento, do perigo do desencorajamento. Agora, como antídoto a estas 3 tentações, Jesus faz um convite especial, um convite à fidelidade à primeira bem-aventurança, que é aquela da escolha da pobreza voluntária, aquela que permite ao reino de acontecer já aqui na Terra e aos seres humanos alcançar a plenitude da felicidade. Jesus propõe, então, hoje, outras 2 parábolas muito breves e semelhantes, mas que se completam mutuamente. Na primeira, há um camponês que não procura nada, a sorte lhe faz descobrir um tesouro escondido no campo. Na segunda, em vez disso, o mercador, no caso o protagonista da parábola, é um buscador de profissão, que finalmente alcança a fortuna há muito tempo perseguida e encontra uma pérola de grande valor. Então, a esse golpe de sorte, ambos respondem com uma atitude bastante dinâmica e resoluta. O que eles fazem? Eles decidem vender tudo sem qualquer tipo de arrependimento. A ação de vender, então, não é vivida como uma perda ou como uma renúncia dolorosa. Pelo contrário, o único meio que permite a compra daquele tesouro escondido ou da pérola de grande valor enche o coração de uma alegria incontenível. Então, contra as categorias de mérito típica dos fariseus, a parábola ensina que tanto o camponês como o mercador não se caracterizam pelo seu sacrifício ou pela sua abnegação, mas o que pagam é em vista da obtenção de um bem maior. Jesus, de fato, nunca fala de sacrifícios pelo reino, mas, pelo contrário, de uma grande alegria. Se a gente lê o Evangelho de Mateus, a palavra sacrifício aparece apenas 2 vezes, e em ambos os casos como um ato contrário à vontade de Deus. Por exemplo, ele diz, no capítulo 9, misericórdia eu quero e não sacrifício. Enquanto o termo alegria aparece nada menos que 6 vezes. Então, o que o evangelista quer nos dizer? Que o reino não se torna realidade à força de penosos esforços por parte dos seres humanos,
mas acontece por um crescendo de alegria pela grandeza da descoberta feita, que, de certa forma, redimensiona tudo aquilo que eles acreditavam que antes tivesse valor. Então, por exemplo, na carta aos Filipenses, nós temos uma confirmação disso, quando Paulo, depois de ter elencado todos os motivos que, antes de conhecer Jesus, acreditava serem fonte de orgulho, por exemplo, a rígida observância religiosa, a fidelidade da lei, ele conclui: aquilo que para mim era lucro, eu o considerei uma perda por causa de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Então, enquanto o acolhimento das bem-aventuranças causa uma plenitude de alegria, a recusa é fonte de tristeza, como no caso bem conhecido do jovem rico que tinha sido convidado por Jesus a alcançar a plena maturidade, tornando-se, portanto, um verdadeiro dono dos bens que ele acreditava possuir e que, na realidade, os bens dele eram os seus donos, ele era possuído por esses bens. Recusada a proposta de Jesus, o rico foi embora entristecido. E a tristeza, sublinha o evangelista, é causada justamente pela abundância dos bens, pois possuía muitas riquezas. Então, quando se encontra um grande tesouro, a plenitude da alegria faz com que não se pense mais naquilo que se deixou. O risco ocorre àqueles que deixaram sem, contudo, encontrar nada. Como é o caso de Pedro, que assim se lamenta: nós deixamos tudo e te seguimos, o que, portanto, teremos? A plenitude da alegria, portanto, não consiste em deixar tudo, mas sim em encontrar tudo. Pedro e os outros discípulos deixaram tudo, mas ainda estão dominados pela ambição, pela supremacia, não acolheram a bem-aventurança da pobreza. A alegria de que fala Jesus não é, então, uma recompensa externa a um determinado comportamento, mas aquela plenitude interior que o determina, pela sua alegria. As duas parábolas, então, nos ensinam que o acolhimento do reino nasce da esperança de ter encontrado um tesouro, um dom inesperado e surpreendente. E o que caracteriza o discípulo é o pertencimento àquilo que encontrou, e não tanto o desapego daquilo que deixou. As parábolas, então, do tesouro e da pérola são um convite ao seguimento e o encorajamento aos discípulos que deixaram tudo pelo reino. Para a terceira parábola, aquela da rede lançada ao mar, as imagens usadas são semelhantes às da parábola do trigo e do joio. Também aqui não há julgamento, mas uma constatação. O evangelista evita falar de peixes, visto que a alusão é aos seres humanos, então a seleção é entre aqueles que são acolhidos porque cheios de vida e aqueles que são descartados enquanto são podres ou pútridos porque sem vida. Como já é expresso para a árvore boa e a árvore podre, né, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E os podres são identificados nos malignos. Mas a triagem, isso é importante, não depende do gosto do pescador, mas do que de fato está contido na rede puxada para a praia. A distinção entre bons e podres não é devido a uma preferência, mas à lógica do que é útil e que serve. Tampouco a dramática imagem da fornalha ardente indica um castigo infligido por um Deus vingativo, mas é a completa destruição daquilo que já está morto em si mesmo. Jesus reverte a imagem do livro de Daniel, onde a fornalha era uma punição do tirano Nabucodonosor para quem recusava adorar o poder humano. Em Mateus, a fornalha é a consequência inevitável para quem escolheu o poder em vez do reino, a riqueza em vez da bem-aventurança da pobreza.
O choro e ranger de dentes são imagem do fracasso e da derrota total de uma vida desperdiçada. Jesus falou várias vezes de um amor incondicional por parte do Pai. Mas essa oferta de amor se torna eficaz no indivíduo apenas se é acolhida e transformada em igual amor pelos outros. Quem se recusa a amar se fecha a vida e apodrece. Então, o advento da morte física encontra um corpo já sem vida. É aquela que no Apocalipse é definida como a segunda morte e que Judas, na sua carta, define como árvores mortas 2 vezes, porque sem fruto e sem raízes. Então, nessa semana fica o convite para fazermos essa experiência, entender que a vida cristã não é uma renúncia dolorosa, mas a descoberta fascinante de um tesouro que preenche o coração e transforma toda a nossa existência. Obrigada pela escuta e até semana que vem.